Hoje a gente vai conhecer a história de um homem realmente multifacetado. Rabino, legislador, médico, cabalista, filósofo e poeta, que dentre vários legados ficou conhecido por suas análises místicas da Torá. Nós vamos falar do Narmânides. Narmânides, que é o seu nome ocidentalizado, se chama em hebraico Moshe, ou Moisés, ben Nahman, filho de Nahman. E ele ficou mais conhecido pela sigla Ramban, com N no final. Ele nasceu em Gerona, na região da atual Catalunha, no finzinho do século XII, em 1194, e morreu em Israel, com 76 anos de idade, portanto, em 1270. O Narmânides é um daqueles sábios que tinha uma relação muito boa com a comunidade, inclusive não judaica. E curiosamente, é uma coisa que aconteceu com poucos sábios, ele tinha um apelido, pelo qual ele era conhecido pelos não-judeus. O apelido dele era catalão e ele era chamado de Bonastruc Saporta. Nome bonito, né? Literalmente significa boa sorte junto ao portão. O Narmânides foi reconhecido como um gênio desde muito cedo. Já aos 15 anos a gente vê cartas de outros sábios falando sobre o grande intelecto que ele tinha. Para você ter uma ideia também, ele deixou um legado de mais de 50 obras. E embora ele não tenha dedicado um livro exclusivamente para Kabbalah, todas as suas obras têm um pano de fundo de misticismo. É justamente como místico que o Narmânides ficou muito conhecido. E como bom místico, ele criticava na época a corrente que se chamava racionalista no judaísmo, representada principalmente pelo Rambam, com M, o famoso Maimônides. Qual era a crítica do Narmânides? Vamos entender. Os racionalistas, era um movimento ali que estava ganhando força na época, tentavam aproximar a Torá da filosofia, e em especial a filosofia grega, que era considerada uma das melhores filosofias do mundo na época. O Narmânides considerava isso praticamente uma heresia, e ele tinha uma particular birra pelo Aristóteles, que era um dos homens mais citados pelos judeus racionalistas. Para você ter uma ideia de como ele não gostava do Aristóteles, ele até evita citar o nome dele. Quando ele precisa falar do Aristóteles, ele diz assim, aquele homem que todo mundo conhece. Como místico, o Narmânides defendia que ao interpretar a Torá e seguir o judaísmo, a gente devia focar no sentimento, porque algumas coisas simplesmente não são racionais. Por exemplo, o Maimônides tentava explicar alguns episódios de milagres na Bíblia de modo natural, e como eu falei, o Narmânides considerava isso quase uma heresia. Ele dizia que os milagres são milagres e não tem que ter nenhuma explicação racional por trás. Meio ligado a isso, o Narmânides também ficou muito conhecido num episódio que ocorreu em 1238, conhecido como Debate Montpellier. O que aconteceu? Existia um rabino chamado Shlomo ben Avraham de Montpellier. E esse rabino foi excomungado por apoiadores de Maimônides, ou seja, por racionalistas. Quando isso aconteceu, como Narmânides já tinha autoridade e sabiam que ele não gostava muito dos racionalistas, foram perguntar o que ele achava do caso. E o Narmânides defendeu com muita veemência o Rabi Shlomo, criticando severamente os seus inimigos. No entanto, como ele tinha muito respeito pelo Maimônides, embora não concordasse com as suas opiniões, e ele sempre se preocupava por ser uma pessoa gentil, ele se recusou a se juntar a um movimento anti-Maimônides que estava surgindo ali na época. Então, por um lado, ele faz as críticas, mas ele assume um papel de conciliador entre a visão de mundo racional e a visão de mundo mística. Curiosamente, outro debate que aconteceria mais tarde na vida do Narmânides fez com que ele ficasse conhecido. De modo que a gente pode dizer que os debates foram muito importantes para a fama do Narmânides. De que debate eu estou falando? Aconteceu um evento que se chamou a Disputa de Barcelona. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu antes. Na época do Narmânides tinha virado uma certa moda fazer debates públicos entre o judaísmo e o cristianismo. A ideia surgiu em Paris, em 1240, quando o Papa Gregório IX resolveu proibir e banir a publicação do Talmud. A ideia desses debates, na cabeça dos padres, era o seguinte: se a gente conseguir fazer um debate e derrotar pela retórica os maiores rabinos e líderes dos judeus,
os judeus vão acabar se convertendo ao cristianismo. Não precisa nem dizer que os judeus desconfiavam muito desses debates e sentiam o cheiro de perigo no ar, mas eles eram obrigados a comparecer. Inclusive porque a Igreja Católica nessa época já tinha bastante força e impunha sérias limitações sobre a vida dos judeus. Inclusive, no caso dos debates, falando de castigos ou de penas que se poderiam pôr sobre a comunidade caso eles não participassem do debate como os padres queriam. E como a moda dos debates tinha pegado, ela chegou, portanto, inclusive na Espanha. Os debates eram um pouquinho mais genuínos, mas não muito melhor. Em 1263, na cidade de Barcelona, foi organizado um desses debates entre judaísmo e cristianismo. A ideia veio de um judeu que se converteu ao cristianismo, chamado Pablo Cristiani. E ele era um convertido particularmente influente, que conseguiu ser apoiado inclusive por Raimundo de Penagoste, o chefe da Inquisição Dominicana em Aragão, e por Pedro de Rancia, um franciscano muito influente na Espanha. Como se isso não bastasse, ele conseguiu incluir inclusive o rei Jaime I de Aragão, fazendo com que o próprio rei assistisse ao debate e o que ficou conhecido como a Disputa de Barcelona. E onde entra o Narmânides nessa história? Bom, o rei Jaime I conhecia o Narmânides e gostava bastante dele, inclusive usando a sabedoria do Narmânides como um consultor quando a necessidade se fazia presente. Então é o rei que tem a ideia de que o debatedor judeu fosse o Narmânides. O Narmânides, como a gente falou, meio temeroso como todos os judeus, reluta em participar do debate. E ele fala que muito provavelmente o debate não seria imparcial, além do que poderia ser bastante nefasto para a comunidade. Quando Narmânides expressa essas suas dúvidas para o rei Jaime I, o rei fala: pode ficar tranquilo, Narmânides, eu te garanto que você vai ter a liberdade para discursar como você quiser durante o debate e nada de ruim vai acontecer para a comunidade. Um pouco mais tranquilo, Narmânides aceita o papel que lhe é dado e durante 4 dias se estendem os debates entre ele e o judeu converso Cristiani. No debate, vários pontos foram discutidos, e cá entre nós, a superioridade do Narmânides foi evidente, mas, mesmo assim, a conclusão foi que o debate seria encerrado sem um verdadeiro vencedor. Diz a lenda que no Shabat seguinte ao debate, o próprio rei foi à sinagoga do Narmânides, felicitou o sábio e teria dito algo mais ou menos o seguinte: olha, é a primeira vez que eu vi uma pessoa errada nas suas ideias, mas que ainda assim argumenta tão bem. E como sinal de grande estima pela sabedoria do Narmânides, teria dado um presente a ele de 300 moedas. Agora, nem tudo são flores. Apesar do rei ter gostado muito do debate, não foi assim com todo mundo. E no ano seguinte à disputa, Raimundo de Penaforte, através da influência do Papa Clemente IV, conseguiu condenar Narmânides. Por quê? Narmânides publicou uma obra chamada Sefer HaVikuach, o livro do debate, onde ele relata, de maneira bastante imparcial, como foi o debate e quais foram todos os argumentos que ele usou. Talvez ainda mordidos pela perda no debate, ou por raiva mesmo de Narmânides ter ousado publicar os seus argumentos, formou-se uma comissão especial da Igreja Católica para julgar Narmânides por blasfêmia. Hoje em dia a gente sabe que o rei Jaime tentou inclusive interceder a favor do Narmânides e impedir que esse julgamento ocorresse, mas não teve muito como fazer nada. A igreja já era muito poderosa. E infelizmente Narmânides foi condenado a deixar a Espanha para sempre. Assim, Narmânides teve que abandonar seus filhos, a sua família, a yeshivá onde ele estudava e lecionava, e a Espanha acaba perdendo um dos seus grandes pilares. Sionista que era, obviamente que o local escolhido para passar o resto dos seus dias foi a terra de Israel. E assim, Narmânides chega no final do verão de 1267 na cidade de Jerusalém. Como a gente já falou em outros vídeos aqui dos grandes nomes, nessa época a cidade estava particularmente destroçada, em ruínas, porque estavam ocorrendo as cruzadas. Mesmo assim, Narmânides não se desanima e ele se propõe a reorganizar toda a vida judaica da cidade.
A gente sabe que ao chegar, logo depois ele monta uma sinagoga, estabelece uma yeshivá, cria um mikve e tenta atrair os judeus para viver uma vida religiosa na cidade sagrada de Jerusalém. Foi nesse período de exílio, morando na terra de Israel, que ele fez a sua obra mais famosa, o seu comentário aos 5 livros da Torá. E também foi aqui que ele escreveu um dos textos mais bonitos que eu particularmente já li em toda a minha vida. Uma carta que ele dirige ao seu filho, cheia de ensinamentos e conselhos valiosos. Uma verdadeira epístola. Apesar de gostar muito da terra de Israel, relatos de amigos dizem que o exílio fez bastante mal para Nachmanides e ele sentia constantes saudades da vida que ele tinha na Espanha, dos seus amigos e da sua família. Talvez por influência inclusive disso, depois de cerca de 4 anos morando na Terra Santa, Nachmanides falece. E até hoje a gente não sabe exatamente onde ele foi enterrado. Alguns dizem que ele está aos pés do Monte Carmel, em Haifa, ou quem sabe na própria cidade sagrada de Jerusalém, onde ele passou grande parte do tempo. E aí, gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e de compartilhar, portanto, com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e não esqueça de apertar o sininho para que você ative as notificações e receba um aviso cada vez que um vídeo novo for lançado. Muito obrigado a todos, um beijo grande e tudo de bom.